Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 203. Escalando soluções sustentáveis na Amazônia. E nesse episódio eu recebi o Alexis Bastos, fundador do Centro de Estudos Rio Terra, uma ONG de Rondônia, com uma sólida atuação no campo socioambiental. Se você nunca ouviu falar da Rio Terra, então é mais um motivo para você cair para dentro aqui nesse papo, que foi simplesmente incrível. A ONG foi fundada oficialmente em 1999, a partir de um grupo de amigos que gostava de mergulhar em rios amazônicos e que passou a se incomodar com a poluição, sujeira que eles encontravam aí no fundo dos rios. E esse foi o gatilho para a criação da Rio Terra. E hoje a Rio Terra é uma organização que tem alguns CNPJs, com modelagens de negócio aí super inovadoras e com uma equipe de mais de 80 pessoas, todas CLT. Bem interessante a reflexão do Alexis sobre a importância do estudo, de aprender sobre o campo socioambiental para poder compreender as discussões do setor e também para ter certa autoridade para se colocar nesses espaços. Outro ponto de destaque é a prioridade pela profissionalização na atuação da Rio Terra desde os primórdios aí da organização. Bom, o Alex também dividiu com a gente as dificuldades dos pioneiros que foram tentar a vida lá no Novo Eldorado, em Rondônia, que era um território nacional e que virou estado em 1982. E aí os pais do Alex e o Alex criança chegaram ali em Rondônia por esse período. Bom, uma bela análise aí sobre a Amazônia, nos dando aí uma visão das várias Amazônias existentes, não é mesmo? E concordo com a crítica do Alexis ao refletir sobre o pouco olhar que se dá para o sudoeste da Amazônia, na região, né, essa que Rondônia está inserida. Muitas vezes se fala de Amazônia falando apenas de Manaus e Belém, né? A gente está acostumado a escutar essa lógica. Bom, e ao longo do papo você vai escutar a sigla AMACRO, que abrange diversos municípios do Amazonas, do Acre e de Rondônia. E que essa sigla foi cunhada pegando carona em outro acrônimo, que também se fala muito, que é o Matopiba, que é a última fronteira agrícola do Cerrado, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, quando a gente escuta que não há boas referências Brasil adentro, eu te digo que talvez você esteja buscando no lugar errado. A Rio Terra é um baita exemplo disso e também um ponto bem interessante discutido ao longo da conversa é sobre a resistência e a abertura das ONGs em geral para essa lógica de negócios, de mercado, relação com o setor privado, com fundos de investimento, etc. O Alex trouxe uma reflexão bem interessante sobre esse assunto. Escuta aí para você entender. Bom, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador, uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, link está aí na descrição e veja como contribuir. Se você não segue o podcast também no Spotify, segue a gente lá, classifica lá com as estrelinhas. Isso ajuda bastante a gente chegar a mais pessoas. E eu aproveito para agradecer a todas as pessoas iluminadas que estão mantendo de pé esse trabalho. Muito, muito obrigado. E também celebrar a parceria com Prosas desde o final de 2024, que passa a divulgar na sua newsletter semanal episódios aí da casa, do Impacto na Encruzilhada. Valeu demais. Bom, então é isso. Agradecer demais ao Alexis pela conversa. Gravamos ele diretamente de Porto Velho, Rondônia, e eu de Brasília. Mais um papo sensacional. Bom, então é isso. Sem mais delongas, partiu pro papo. Hoje eu acordei bem mais feliz e mais disposta. Como quem gosta de sair e encontrar. Grande Alex, seja super bem-vindo. Obrigado por você ter topado vir aqui trocar essa ideia com a gente. Para a gente começar, se apresenta. Quem que é o Alex?
Então, o Alex é uma pessoa muito simples que mora há 43 anos em Rondônia, que cresceu, fez a vida nesse estado. Eu vim para cá com os meus pais quando eu tinha 8 anos de idade, né? Meus pais foram atraídos para cá pela propaganda do Novo Eldorado do Brasil, né? Então, ninguém contava as dificuldades que era viver em Rondônia em 1982. Cheguei aqui criança, vim de Goiás, então era um lugar onde eu tinha muitas memórias do Cerrado. Meu avô tinha sítio lá, então a gente estava sempre tomando banho de cachoeira, andando lá, pegando goiaba na casa dos outros e tudo assim. Então, assim, sempre vivi muito no meio da natureza, e quando eu vim para cá, eu tive a oportunidade de vir para um lugar maravilhoso, que era a Amazônia, e ia pescar com meu pai, sempre ali com esse contato. E conforme eu fui ficando mais velho, comecei a praticar mergulho, pesca subaquática, e sempre em contato com a natureza, né? Então, a gente começou a entender algumas necessidades aqui do lugar, de a gente ia para os lugares, aí lixo no fundo do rio, né? E aquilo começou a inquietar, e a gente conhecia o pessoal de uma organização indigenista, e eles faziam um trabalho legal, a gente ficava vendo, acompanhando de longe. Então, assim, o Alex foi esse cara que cresceu aqui, tendo a oportunidade de estar na natureza, né? Estudei aqui, tive 3 filhos, tenho 3 filhos, né? Todos nascidos aqui. Tive que estudar porque é engraçado, né? Quando a gente começou a criar Rio Terra, depois eu posso contar um pouquinho, mas eu ia para as reuniões e o pessoal começava a falar umas terminologias de unidade de conservação de uso sustentável, de uso direto, indireto. Eu cutucava o meu colega, eu falei: o que esses caras estão falando aí? Eu não sei nada do que eles estão falando. E eu falei: vou ter que estudar, Sérgio, né? Que era um amigo meu que ia. E aí estudei. Quando eu tinha já, comecei faculdade. Eu entrei cedo, mas não me formei, curso de Direito, depois Biologia. Eu gostava muito de peixe por causa do mergulho, mas aí eu vi que tinha que estudar muito outras coisas e só um semestre de peixes. Então, Fábio, eu larguei a Biologia também, fui virar mergulhador, cinegrafista, fazer outras coisas. E aí depois, com a criação da Rio Terra, comecei a estudar, né? Vi que precisava, os meninos começaram a nascer, e aí começou a pesar, e aí eu comecei a estudar mais, e aí me formei em Geografia, né? Fiz licenciatura, bacharelado, mestrado na universidade aqui, depois fiz doutorado e participei de um programa de pós-doutoramento também fora daqui de Rondônia, na Universidade Federal do Paraná. Então, assim, você é um pouquinho do Alex. Estou aqui até hoje, trabalhando há 25 anos na Rio Terra. Conta um pouquinho, Alex, quando é que veio a ideia de criar a Rio Terra? Não a criação, mas os antecedentes, a pré-história da Rio Terra. Então, eu falei um pouquinho assim, Rio Terra foi criado por vários mergulhadores. A gente ia para os rios e a gente mergulhava e via assim: tem lixo aqui. Os caras jogavam cada coisa assim absurda, cadeira, freezer, escapamento, roda de carro. E a gente ia mergulhar e a gente via isso nos rios, isso incomodava a gente. A gente falava: pô, vamos fazer alguma coisa? E a gente tinha umas atividades que a gente falava dias de limpeza, mutirões de limpeza. E a gente começou a fazer esses mutirões. E aí, uns amigos de outras associações que já trabalhavam com indigenismo, eles falaram assim: cara, por que vocês não criam uma associação? Né? Eu falei: associação, o que é isso? Né? Nem sabia o que é. Aí eu: para que será? Eles falaram: que se vocês tiverem associação, vocês podem se organizar, vocês podem pleitear um projeto, vocês podem melhorar, vocês podem ter recursos para fazer as atividades. Eu falei: opa, interessante, né? E aí, com uns 3 anos já, porque na verdade a Rio Terra nasceu em 97, né? Mas a gente só registrou ela em outubro de 99. Então a gente ficou em uns dois anos e pouco trabalhando, assim, mais na informalidade, juntava os amigos, fazia as coisas, fazia esses dias de limpeza, era uma coisa bem, bem despretensiosa mesmo, muito super despretensiosa, na verdade, né? Ninguém nem sabia, né, o que
ia virar, como hoje é Rio Terra. E aí a gente, Fábio, pegou e falou, não, vamos formalizar essa associação e tal, vamos trabalhar com educação ambiental, e a gente começou trabalhando com educação ambiental. E esses foram os primórdios, né? Pessoas que eram ligadas ao mergulho, que faziam esse trabalho, esses trabalhos, que iam lá se divertir nesse dia de limpeza, né? E a gente tinha algumas questões aí que a gente fazia para poder meio que promover mergulho, para a gente se encontrar, para a gente fazer as limpezas. E aí esse trabalho, ele foi assim, a gente fazia isso, aí começou, o pessoal disse, ei, você não quer dar uma palestra lá na minha escola? Ah, vamos. Aí a gente ia dar uma palestra. Aí assim, pô, seria legal se tivesse alguma coisa para as crianças, né? A gente pegava assim, pô, vamos fazer um teatrinho de fantoche para as crianças? Vamos. Aí começou assim, tinha um teatro de fantoche, tinha as palestras, tinha que participar das reuniões, aí começaram a chamar a gente para alguns espaços coletivos, aí a gente ia, aí começou a gerar assim, muita demanda, a gente ter que dedicar muito tempo nosso, aqueles 2 ou 3, sempre assim, né? Associação começando, são 2 ou 3 que são os guerreiros que estão ali do começo, né? A maioria das pessoas só vem quando já está bom, forte e tal, mas assim, aqueles que acreditam são poucos no começo. Então, assim, a gente ia, e aí isso começou a consumir tempo, né? Então a gente começou a diversificar as atividades. E a Rio Terra tem uma coisa que é bem legal, que a gente, assim, começou com a educação ambiental, e aí todos esses trabalhos, a gente trabalhava muito com questões de cultura, de valorização, e aí a gente começou a fazer filmagens subaquática por causa do mergulho. Aí a gente teve um período de trabalhar muito a parte de produção audiovisual e disseminação desses materiais nas escolas aqui do estado de Rondônia. Muita gente não vai nem saber o que eu vou dizer agora, no tempo do VHS ainda. E aí, assim, a gente, né, tinha isso daí que a gente fazia difusão. E aí depois a gente começou também, quando começou a encorpar um pouquinho mais, a gente se estruturar, a gente começou a fazer os primeiros projetos com Fumbio no componente chamado Componente 2.3 de participação comunitária. Então nós fomos as primeiras instituições aqui em Rondônia, uma das primeiras instituições no Rondônia, no Brasil, a fazer os projetos do Componente 2.3, que era trabalhar com desenvolvimento de cadeias produtivas, com mulheres biojoias e com produtores de farinha num lugar que chamava Surpresa, um lugar maravilhoso. E aí de lá para cá também, aí a gente fez essa parte, então isso foram ali, a gente teve esse 99 até 2005, 2006 foi esse movimento de educação ambiental, de 2005 até 2010, 11, 12, esse movimento de produção audiovisual, e aí 2009 misturando essa parte de cadeias produtivas, e aí depois de cadeias produtivas, ali a gente teve um movimento muito forte voltado para a restauração a partir de 2011, né? E aí isso vem até hoje. Bom, então assim, um pouquinho da história da Rio Terra, é isso. Eu já quero voltar daqui a pouco no corte atual, Rio Terra, nesse momento atual que vocês têm várias coisas super legais, mas só voltar no histórico aqui, Rondônia, você falou, olha, fui com meus pais, tal, era o Novo Eldorado, só que não falaram as dificuldades. Quais eram as dificuldades? Poxa, cara, não tinha energia elétrica na cidade. A energia elétrica era assim, o cara ligava um motor de luz 6 horas da tarde e desligava 10 da noite. Há vários dias, assim, sem energia, precariedade, por exemplo. Todos os alimentos vinham a maioria dos alimentos eles vinham via aérea. As revistas vinham via aérea. Então, assim, algumas pessoas vão voltar no tempo agora, assim, do ladinho da revista, assim, quando as revistas eram feitas para os grandes centros. Aí do lado tinha assim, Macapá, Boa Vista, Porto Velho e não sei o quê. O valor da revista era tipo assim, quase o dobro dos outros lugares, porque tinha que vir pelo frete, via aérea. Então, assim, para você ter acesso à informação, que, né, não tinha internet, era revista, gibi, esse tipo de coisa, que chegava uma banca que tinha aqui, né? Tinha um jornal. Então, assim, para você ter acesso à informação era muito mais difícil, para você sair daqui você era muito mais ilhado, não tinha, sei lá, o quê, um voo para vir para cá,
nem me lembro, assim, lembro de quanto em quanto tempo. As estradas eram super precárias. Por exemplo, eu gastei, quando a gente veio de Cuiabá para cá, são 1.500 quilômetros, né? Na época não tinha asfalto, eu gastei 18 dias para vir de Cuiabá para Porto Velho, tendo que dormir na estrada, não tinha infraestrutura, você chegava nas comunidades, nas cidades que tinham, assim, eram cidades que estavam começando, no máximo, às vezes, tinha um alojamento para você ficar, várias vezes no caminho ali entre Cuiabá e Vilhena, que é a primeira cidade aqui em Porto Velho, você passa por vários povos indígenas, tipo os Nambiquara e tudo. Então, a gente dormia nas aldeias, ou dormia no meio do mato, porque o carro não chegava no outro ponto de dormida, porque atolava, porque o meu pai ainda não conhecia a região, ele veio para cá em fevereiro, no pior período que tem de chuva, né? Naquele tempo não se falava muito em mudança climática, então eram chuvas muito fortes ainda, assim, não tinha essa alternância que tem hoje de períodos de chuva, né? Então, assim, era muito difícil, assim. Na verdade, eu era menino, não ligava muito. Para mim estava bom, mas assim, a gente hoje fazendo uma regressão aí, a gente vê assim, poxa, era muito, muito complicado você ter acesso a coisas que são muito simples hoje, né? Motivos tristes, revivendo o mistério de sentir essa alegria transportar tão sério. Agora, quem está te ouvindo, então você está levando a uma conclusão fácil, que é hoje é fácil, e não é. Quais são as batalhas de Rondônia hoje? Então, cara, as batalhas de Rondônia hoje são outras, né? O acesso, esse tipo de questão, isso melhorou muito, né? E até talvez muitos ambientalistas vão me bater com a construção da hidrelétrica, isso melhorou muito aqui, né? Assim, tem pontos negativos, mas tem pontos positivos também. A dinâmica da cidade mudou, o acesso à comunicação, o acesso às estruturas, isso melhorou muito, né? Aqui, pelo menos para os pontos para Porto Velho, questão urbana. Hoje os desafios aqui são outros, porque com toda essa facilidade de transporte, das redes, de pontes que antes não existiam, de asfaltamento, de melhoria, né? O que mudou aqui? Por exemplo, para a área urbana, muito. A gente está na principal rota de tráfico de drogas do Brasil, né? Então, muita violência, que não mudou muito também do tempo do garimpo para cá. Mudou o tipo, a origem da violência, mas não o ambiente violento que se vive aqui, né? Rondônia é um dos estados que mais tem feminicídio, Rondônia é um dos estados que mais tem mortes de homossexuais, Rondônia é um estado que trabalha, assim, tem pouca indústria, então, assim, tem pouca diversificação de renda, é muito baseado no agro. Então, assim, você tem dificuldades, às vezes, de fazer determinadas discussões com as pessoas, porque as pessoas têm muita dificuldade em entender outras relações que existem no espaço, né, que até para a manutenção desse próprio negócio, do agronegócio. Eu acho que Rondônia tem, e tem alguns estudos que mostram isso, né? Questões de relação de pecuária com machismo, com esse tipo de relação, né? Rondônia é um estado onde a extrema-direita é muito, muito forte, né? Respeitamos todos, mas assim, isso traz alguns bloqueios de conversa, preconceitos, e aí isso é ruim para a gente poder ter bons debates, bons diálogos e crescermos enquanto sociedade. Então, Rondônia tem as questões de desmatamento, né, que tem migrado agora aqui para outros lugares, e aí a gente não consegue estancar isso, porque as pessoas até falam, né, um modelo que eles chamam agora, Rondônia meio que desmatou quase tudo que tinha para desmatar, e hoje a gente tem as áreas protegidas, as unidades de conservação, as terras indígenas, quilombos e tal. Então, o que o pessoal faz? Tem muita pressão em cima dessas áreas, mas como eles, assim, são áreas que, de certa forma, têm uma segurança institucional, eles estão indo para outras áreas, por exemplo, sul do Amazonas, que é totalmente desguarnecido,
eles estão indo para regiões aqui do leste do Acre, para noroeste do Mato Grosso, né? E eles chamam esse modelo de rondonização do sul do Amazonas. Então, o que os caras fazem? Vende a terra deles aqui por X, e quando ele chega lá no Amazonas, ele compra 4 vezes mais terra do que ele tinha aqui. Só que ele leva o mesmo modelo de degradação para esses lugares. Então, o que a gente enfrenta? Muito desmatamento ilegal, muitas práticas de fogo, de queimada, porque são mais baratos. E aí, por exemplo, nos períodos de estiagem, muita queimada, muita pressão sobre os serviços públicos, porque, por exemplo, os hospitais ficam lotados, os leitos ficam lotados de pessoas que precisam tratar de problemas pulmonares por conta de queimada, e aí, assim, todo um impacto econômico que isso tem. Então, assim, esses são os nossos desafios hoje, né? Está numa fronteira de desenvolvimento. E também outros desafios que eu acho, Rondônia tem uma posição muito interessante em termos de logística, em termos de comércio, em termos de ser uma porta, de fato, para qualquer coisa, né? Assim, a gente está falando do universo das drogas, mas também poderia estar vindo aqui produtos que chegassem pelo Pacífico, poderiam estar vindo produtos que saíssem pelo Pacífico, né? Então, o pessoal discute muito isso. Eu acho que a gente tem desafios muito interessantes também, postos positivos de desenvolver, de mostrar o potencial que Rondônia tem enquanto um estado na Amazônia brasileira que pode contribuir muito com o desenvolvimento regional, né, com bases diferentes com bases diversificadas, não uma única base, né, que hoje é muito forte esse agronegócio, commodity, carne, soja, mas aqui tem uma produção de café muito interessante, de cacau interessante, embora ainda seja 1% da produção nacional, menos de 1% da produção de cacau nacional, tem, como eles dizem, um terroir de qualidade muito boa. Então, assim, tem muitas coisas para a gente desenvolver, eu acho, positivas aqui. É o estado que, depois de Santa Catarina, Fábio, tem a melhor distribuição de terras do Brasil, menor concentração fundiária. Então, acho que são coisas interessantes que permitem que a gente possa ter um ambiente muito, muito propício a diferentes modelos de desenvolvimento e que isso pode trazer muitas aprendizagens para a Amazônia como um todo. Pô, incrível, cara. Uma aula aí de Rondônia para muita gente que está ouvindo, que não tem essa visão nesse repertório. Voltando para Rio Terra agora, você sente que pela Rio Terra ser de Rondônia, ter a tua base em Rondônia, ela sofre um certo, entre aspas, preconceito de outras organizações do centro-sul do país? Sofre. Na verdade, assim, eu sempre digo, né? Essa região do sudoeste da Amazônia, ela é muito abandonada. E aqui são mais de 90 terras indígenas, mais de 60 unidades de conservação federais, trocentas unidades de conservação estaduais. A gente vê, assim, muito recurso, mérito deles, né? Claro que conquistaram isso, mas, assim, muito, muito massivamente os recursos indo para a Amazônia Oriental, principalmente o Pará, né? Recursos que são alguns para desenvolvimento de indústria e algumas coisas de turismo para Manaus, e parece que o resto da Amazônia não existe. Então, sim, é muito difícil fazer atração de recursos para o estado de Rondônia, né? Tem muitas organizações que deveriam atuar, né? E falam assim, não, a gente não vai para Rondônia porque Rondônia é muito complicado, é muito difícil, né? Eu falo, cara, mas tu quer o quê? Tu trabalha numa ONG internacional, não vou dizer o nome, mas tu trabalha numa ONG internacional que diz que trabalha com conservação. Tu quer ir para onde só é conservado e aonde está pegando fogo tu não quer ir? Então, assim, desculpa, acho meio contraditório, né? Acho que teu emprego está errado. Então, assim, é isso, né, Fábio? Então, assim, sim, a Rondônia é um estado que sofre alguns preconceitos, sim, a gente está aqui, né, e a gente tem iniciativas, assim, maravilhosas, eu acho que posso dizer isso, a Rio Terra é uma organização hoje super representativa da Amazônia, é uma das maiores que atua aqui na Amazônia, né? Se você contar nos dedos das duas mãos, você não consegue contar 10 organizações fortes, com capacidade de trabalhar com escala na Amazônia. Então, assim, fico feliz da Rio Terra ser uma dessas hoje.
Então, assim, eu acho que as pessoas deveriam olhar um pouquinho melhor. A gente está, né, quem sabe disso, né, quem estuda parte de meio físico e biodiversidade aqui, sabe que essa região onde a gente está, que chegam aqui o sopé dos Andes e tem esse gradiente de variação até o pico dos Andes, lá nessa região, é uma das regiões, é a região de maior biodiversidade, né, do planeta, ou uma das maiores regiões de biodiversidade do mundo inteiro, né, da Amazônia toda. Então, assim, eu acho que o sudoeste da Amazônia, ele é um pouquinho esquecido, sim, né? Acho que ele é isso. Então, acho que merecia ter mais carinho. Acho que as agências de investimento, todas essas galeras deviam ter mais programas para cá, para essa região. E só para complementar, a gente tem uma área aqui que eu acho que que ela é super estratégica, que é o que o pessoal chama Zona de Desenvolvimento Abunã Madeira, que é o que era a Macro, que antigamente eles chamavam de Amacro, que é o Mato Piba, né, ali. Então, o pessoal tem essa área. Então, por exemplo, é uma região super interessante para se trabalhar desenvolvimento sustentável. Eles criaram um nome diferente para não ter o mesmo acrônimo e a mesma conotação do Mato Piba aqui, né, que é uma região de altíssimo PIB, mas de péssima distribuição de renda, de uma série de problemas sociais. Então, assim, a gente está nessa região. Então, assim, Acre, Rondônia e sul do Amazonas, acho que são um espaço que deveriam ser olhados com muito carinho para quem trabalha conservação, para quem trabalha desenvolvimento na Amazônia, né? Vive enlutado, gosta de um drama, meu bem, é apaixonado. Na noite dos tristes, revivendo o mistério de sentir essa alegria transportar. Na noite dos tristes, tudo é muito, muito sério. A gente dança triste, a triste dança. Corta para hoje, vai. A galera mergulhador criou a Rio Terra lá, tirava a geladeira do fundo do rio. Corta para hoje. O que é hoje a Rio Terra? Dá só um cheiro pro pessoal que está escutando a gente. Então, naquele tempo, vou cortar para hoje, mas vou me permitir um pouquinho lá. Naquele tempo, nós éramos meia dúzia de amigos, nenhum tinha curso superior, um monte de gente sonhadora, tá? Hoje, nós somos mais de 80 pessoas trabalhando, carteira assinada, CLTistas. Nós atuamos Rondônia, Mato Grosso, né, mais fortemente. A Rio Terra tem uma atuação muito forte na parte de restauração, na parte de conservação, com projetos em comunidades indígenas e populações tradicionais. Rio Terra tem um leque de atuação na área cultural. Rio Terra trabalha com energias renováveis. Rio Terra trabalha com gênero. Rio Terra trabalha com implementação de política pública. Rio Terra trabalha com estruturação de novos arranjos de negócios para a Amazônia, que é uma coisa que quase ninguém faz. Assim, as ONGs parece que tem um preconceito, né, assim, de ver desenvolvimento econômico, de ver, às vezes, falar em dinheiro, em se falar em receita, em ganhar dinheiro, em gerar prosperidade, em falar de riqueza. Então, assim, a gente tem uma série de outras estruturas de negócio que a gente aprendeu e bebeu ali da água do IDESAN, com Mariano, com Café Apuí, com a Amazônia Agroflorestal. Então, a gente, no bom sentido, copiou, né, adequou aqui as nossas atividades. Então, assim, a gente... É isso, hoje a Rio Terra impacta aí, sei lá, diretamente a vida de mais de 4.500 pessoas, diretamente, e tem uma tendência de crescimento muito grande para esse ano e para os anos que vêm aí, passando para quase 200 pessoas, ou mais de 200 pessoas trabalhando, ampliando suas ações aí muito, né, em outras áreas aí também. Pecuária, por exemplo, é uma delas. Então, a gente está em muitos estudos, estruturando cadeias produtivas, cacau, açaí, banana. Rio Terra é muito dinâmica, né?
muito dinâmica. Você, pessoalmente, tinha ideia do que se tornaria a Rio Terra lá atrás, quando vocês começaram, não? Nem se o cara pensasse assim, não, sonha. A gente, assim, Fábio, eu brinco que a gente queria, a gente era mergulhador. Nosso sonho era comprar uma Toyota Bandeirante, um barco, para a gente poder ir mergulhar, né? Então, assim, hoje eu sempre brinco, né? Se a gente fala assim da estrutura da Rio Terra, hoje é uma estrutura muito grande, né? A gente, por exemplo, tem uma estrutura muito grande, maior do que muitas secretarias de Estado aqui, né? Então, hoje, nem no meu melhor sonho eu acho que eu imaginaria isso, assim, como é, né? E o prazer que é de estar na missão e manter muitos princípios que a gente tem lá de trás, que a gente tinha, do carinho com a região, do carinho com as pessoas que são aqui de Rondônia. A gente sempre fala, por que vocês não vão para outros lugares e tal. A gente hoje tem pensado nisso, mas até agora, nesses 25 anos, a gente fala, não, a gente é de Rondônia, a gente quer ficar em Rondônia. Rondônia tem muitos problemas, tem muitos desafios e a gente quer se dedicar aqui ao nosso estado. É isso, mas não, Fábio, jamais podia imaginar que nós chegássemos onde chegamos, né? Assim, acho que a gente é feliz, mas também a gente quer avançar muito mais, porque a gente também vê hoje que a gente pode fazer muito mais pelas pessoas que estão aqui na Amazônia. O pessoal que estava lá no início segue ainda hoje contigo ou já saíram para outras caminhadas? Tem algumas pessoas que sim, né? E tem, assim, tem alguns que estão aqui, por exemplo, a Rio Terra também tem uma coisa assim familiar, né? Quando a gente criou, era eu, meu irmão e minha ex-esposa, né? Tinha mais o Serginho, tinha umas outras pessoas que estavam, esses não seguem, tinha o Leonardo, que é um desde o começo. Então, eu, o meu irmão e a minha ex-esposa continuamos aqui, né? Então, trabalhamos super unidos aqui, né? Muitas pessoas novas vieram, claro, e algumas continuam acompanhando, tá aqui, não está no dia a dia da organização, mas participa, por exemplo, dos aniversários, participa às vezes de algum planejamento, estão acompanhando assim um pouquinho mais distante, mas estão. Às vezes participam de algumas reuniões, a gente tem um conselho consultivo, então a gente convida algumas pessoas, elas vão, olham, mas é isso. Mas só que assim, daquele grupo de amigos que faziam para hoje é muito diferente. As responsabilidades, o volume de recursos, a Rio Terra hoje dialoga com o mundo inteiro. Então a dinâmica é muito forte. Então, às vezes, a pessoa que se afasta um pouco e volta, ela tem um choque. Porque assim, é muito impressionante assim, a dinâmica que a Rio Terra tem de várias questões, né? Então, é isso. Então, mas sim, tem muita gente que ainda, tem algumas pessoas que ainda estão desde o começo, que acompanham, que vivem muitas coisas aqui conosco ainda. Alex, isso que você está dizendo, muita gente no setor chama de profissionalização, ainda que seja um termo discutível, tal, etc. Mas é isso. Aí a minha pergunta é: vocês têm um arco de relações com uma porrada de organizações, vamos falar das locais. Vocês ainda têm o desafio da questão da profissionalização como um entrave nessas parcerias? Tem muito. Por exemplo, muitas pessoas acham que trabalhar no terceiro setor, nas ONGs, assim, é uma coisa que, vamos ali, a gente faz um trabalho quando der, abraça uma árvore, assim, né? E a gente não precisa ser profissional, se der a gente vai, a gente pode acordar às 10 horas da manhã, a gente trabalha um pouco e vamos para casa. Eu sempre trouxe essa cultura para cá desde o começo, assim, desde o começo, mas a partir de um momento que a Rio Terra começou a ter os primeiros projetos e tal, galera, nós somos profissionais do terceiro setor, então nós temos que ser profissionais, metas, responsabilidades, horários, porque tem muitas pessoas, eu sempre digo isso aqui, Fábio, a questão não somos nós, a questão é que a gente escolheu uma profissão onde a gente atende a outras famílias que vivem uma situação de vulnerabilidade muito grande.
Então, eu sempre digo, o problema não somos nós, o problema são as pessoas que estão lá na ponta, que estão em situação de vulnerabilidade, que estão contando conosco. Então, vamos lá, faca na caveira e vamos lá, porque essas pessoas precisam da gente. Então, é isso. Mas sim, às vezes tem muitas organizações aqui, hoje isso tem melhorado, né? Algumas eu vejo que a gente influencia muito outras organizações, né? Nossa trajetória, nossa história. A gente tem um momento hoje também de muito, né? Depois do governo Bolsonaro, muita entrada do setor privado, relações diferentes, relações muito mais profissionais de blended finance, de retorno, de outros modelos de financiamento para o terceiro setor, né? Então, acho que isso tem contribuído para que o setor, de uma certa forma, melhore. Mas sim, né, algumas pessoas ainda têm essa visão aí equivocada do que é trabalho do terceiro setor, o que é trabalho, né, não passatempo. Né? Passatempo pode ser isso aí, acordo 10 horas, vou lá, brinco, quando cansar eu vou para casa, mas quem trabalha, quem é profissional do terceiro setor, sabe a luta que né? Sabe a luta que é você ter uma trajetória de 25 anos, né, Fábio? Porque eu sempre digo, olha, uma ONG que tem 25 anos é como se fosse alguém, uma pessoa fazendo 100. Tá? Então, assim, é muita luta, é muita dificuldade. Ser do terceiro setor é muito desafiador, é missão de vida mesmo, assim, né? Então, tem que ter muito carinho, muita dedicação e tem que trabalhar muito, 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 muito. Alex, obrigado. Estamos caminhando para o final aqui. Papo muito bom, passa voando, mas eu queria tocar num ponto aqui que você falou, tem ONGs que ainda têm preconceito com essa questão de modelagem de negócio, e muito antes dessa onda de negócios sustentáveis, negócios de impacto chegar, você já estava um pouco trabalhando nisso. Que momento da caminhada da Rio Terra veio esse bichinho e picou vocês? De, pô, eu preciso olhar para essa abordagem. Então, quando a gente até 2019, Fábio, tinha muito financiamento financiamento público do governo, de entidades ligadas a governos, né, muito recurso não reembolsável. Teve uma pessoa que, infelizmente, ele já partiu para o andar de cima, que chamava Gerard Moss, que foi o cara que trabalhou a teoria dos rios voadores e provou, né, não sei se você conhece, mas é uma pessoa que foi muito importante, porque ele era uma pessoa que circulava o mundo inteiro e ele abriu muitas portas para a Rio Terra, que ele gostava demais da Rio Terra. Né? Nós nos conhecemos através de alguns programas que a gente participava juntos, né? E aí ele começou a falar, cara, eu vou ajudar vocês. Porque quando teve isso daí, a gente tinha um projeto com o BNDES, que era o Plantar, então a gente foi um dos 3 ou 4 projetos que já estavam assinados em execução quando o governo suspendeu o Fundo Amazônia e tudo. Então a gente teve condição de fazer isso, mas a gente tinha lições muito amargas de períodos que a gente falou assim, a gente não pode depender só de um projeto, a gente tem que correr atrás, a gente tem que ter outras coisas e tudo. Então a gente começou a prospectar em vários países, discussões com França, com Holanda, com Inglaterra, com vários atores. E muitos desses atores eram privados. Então, assim, eu quero financiar, mas eu quero esse retorno. Eu quero financiar, mas eu quero isso. E aí a gente também começou a desenvolver alguns diálogos com fundos de investimento. E aí a gente viu, assim, que o fundo de investimento, por lei, ele não pode investir em organização sem fim lucrativo. Claro, se ele é um fundo de investimento é para ter lucro, não tem como ele investir numa organização sem fins lucrativos. E a gente começou a pensar em modelos de negócios diferentes, em estruturação de negócios diferentes para cadeias produtivas aqui. E a gente
Aí, como eu falei, a gente foi lá beber da água do Amazônia Agroflorestal, né, lá com o Mariano, fizemos algumas reuniões com ele explicou, passou, lemos lá o material que eles têm e tal. Falei, cara, acho que isso aqui pode ser interessante para a gente, criar algumas spin-offs a partir da Rio Terra, para a gente ter algumas questões de relação com o setor privado, para facilitar, para a gente poder para a gente poder ser um player que oferece soluções, não problema, porque o cara chega assim, eu quero investir em vocês, eu não consigo receber o dinheiro, então isso é um problema, e a gente não quer isso. Eu quero investir em vocês, ok, vamos lá trabalhar, tá aqui, ó. Se o problema era o mecanismo financeiro, tá aqui o mecanismo financeiro, né? E aí a gente tem estruturado, a gente criou a Cacau Amazônia, que a gente está fazendo um projeto super interessante aí para desenvolvimento da cadeia produtiva do cacau, né? Cacau, açaí, banana. A gente criou uma outra instituição que chama AICA-RED. A gente, na verdade, criou uma agência que é a Agência Internacional de Cooperação para a Amazônia, que chama AICA. Dessa AICA, a gente tem feito várias sociedades de propósitos específicos de acordo com a estruturação que a gente tem de negócios e com os fundos que a gente está dialogando, né, para desenvolver atividades diferentes. Então, é isso. Então, a gente tem, sim, navegado e tem sido bom, porque acho que a Amazônia, acho que nesse momento, como a gente tem dito, assim, que o setor privado está vindo, que hoje o mercado não é mais só blended finance, os investimentos, mesmo para o terceiro setor, hoje eles querem retorno, ele não é aquela mais, vou te dar o dinheiro, fica aí, o que virar, virou, tá entendendo? Não é assim mais, né? Então, assim, eles querem ver o que o investimento dele está valendo, que está trazendo retorno, que ele investiu em algo que depois vai se manter, e isso ficou muito mais profissional também, no sentido de que agora eles querem estruturas mais robustas, planos de negócios para você comprovar que aquilo tem uma viabilidade. Então, tudo isso. E a gente foi se estruturando ao longo desses anos, a gente conseguiu passar bem por esse período difícil, crescer nesse período difícil, ampliar nossa rede de relações e aprender muito sobre estruturação de negócios aqui para a região, Fábio. Então, assim, foi um momento difícil, a gente sabe, né? Mas difícil, que pode voltar, né? Isso, então acho que é super interessante a gente olhar o crescimento da extrema-direita, não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? As relações, como vai ser. Tem esse lado negativo, mas também tem o lado de oportunidades que se criam quando uma porta se fecha, outras se abrem, né? Então, só que assim, as organizações, a maioria delas não estão preparadas para isso, porque quando você fala assim, me mostra um plano de negócios, nossa, eu sei fazer orçamento, amigo, eu não sei fazer plano de negócio. Então, isso foi interessante aqui para o nosso crescimento, para os nossos diálogos, para o hall de parcerias, para atração de recursos, alavancagem de recursos, né? Foi interessante o momento. Alex, só para fechar esse tema, você acha que cabe para todo tipo de ONG essa modelagem, essa ideia? Poxa, é difícil, né, cara, a gente falar, Fábio, que isso cabe para todos, né? Mas eu acho que todas poderiam conhecer, pelo menos, se aprofundar. E aí cada uma vai dizer, eu quero ir nisso, eu não quero, eu quero ficar no meu modelo. Por exemplo, eu estava conversando também, não vou dizer o nome, mas estava conversando com os amigos, né, que eu sempre que falava, eles trabalham com castanha aqui em Rondônia, e eu falava, cara, vamos aqui, vamos dar escala, vamos fazer, profissionalizar, verticalizar, arrumar isso, diversificar os produtos, que isso vai ser bom, porque só vender... eu estou há 30 anos, estou há 43 anos, mas estou há 25 anos acompanhando esses movimentos. Pô, são 25 anos de ver as comunidades indígenas todas na pobreza, trabalhando com o mesmo produto há 25 anos, não tem nenhuma melhora, tá bom? Zero. E um monte de recursos chegando, mas assim, você não vê melhorar a vida das pessoas. É claro que gera um recurso que é importante num dado período do ano, mas você não vê prosperidade. Isso que eu digo, prosperidade você não vê. E aí eles vinham nessa pegada, assim, né? E aí agora, não, vamos voltar, vamos ficar no modelo que a gente estava, que é melhor, porque as comunidades confundem e tal. Ok, né? Então, é isso. Mas eu acho que, Fábio, deveriam pelo menos conhecer, ver, não ter preconceito, né? A gente
quem é do terceiro setor, quem está ali, né? Muitas organizações trabalham, eu vou chamar assim, né? Não gosto muito dessa classificação direita e esquerda, né? Nem disso, mas trabalham assim, muito às vezes mais à esquerda, não estou dizendo que são de esquerda, estão na extrema esquerda, nem nada disso, então, trabalham um pouco mais à esquerda, com pensamentos mais coletivos, de mais socialização, de tudo isso daí, e às vezes a questão do enriquecimento, do capital, de algumas coisas que vêm, que isso pode gerar, são mal vistas, né? Essa prosperidade toda, às vezes que gera em um nicho e que talvez não gere no outro, como é visto, isso nem sempre é bem percebido por todos, né? Mas, assim, eu acho que deveriam sim estudar, ver, porque são oportunidades interessantes de desenvolvimento para a região, de alavancar, de gerar autonomia, de gerar protagonismo das comunidades, né? A gente preza muito pela autonomia, então é isso. Tem muitos modelos, isso é uma coisa assim, né? Tem muitos modelos super assistencialistas ou paternalistas ainda aqui vigendo. Eu acho que tem espaços que eles cabem, são importantes, mas tem espaços que outras dinâmicas precisam entrar e tomar conta e acelerar um pouco mais o ritmo, mudar até os atores, né? Então, assim, eu acho que precisa oxigenar e, às vezes, não estou dizendo que sempre, nem que cada caso é um caso, essa oxigenação passa também por novas estruturas, por novas formas de se trabalhar na Amazônia e ter estruturas de negócios diferentes é uma delas, né? Se você pegar o último relatório, acho que do Banco Mundial, sobre investimentos na Amazônia, uma das coisas que eles falam é isso: não tem estrutura, não tem instituições com capacidade de gerenciamento, não tem organizações que conheçam planos de negócios, modelos de negócios que possam alavancar investimento, trabalhar com escala, trabalhar com outras dinâmicas. Não tem, isso é uma dificuldade. É isso. Então, acho que precisam trabalhar assim. E talvez em diferentes escalas, né? Porque você pode ter uma que trabalha no nível mais arrojado, mais macro, escala, mas é importante trabalhar essa forma de desenvolvimento econômico também com vários outros que estão nos elos mais iniciais das cadeias. Pô, fantástico, Alex. Papo maravilhoso, cara. Eu te agradecer demais aqui. Pra gente fechar, te convidar a fazer um merchan final, de reflexão final, o que você quiser aí pra gente fechar. Fábio, poxa, super obrigado aí pelo convite, fiquei lisonjeado. A gente vive um momento difícil, acho que a gente vive um momento, como eu falei, de crescimento aí, de pensamentos que talvez não coadunem com aquilo que nós pensamos, né? De dificuldade, de polarização. Eu acho que quem é do terceiro setor tem que dar as mãos, tem que trabalhar junto. A gente vê muitas alianças aí, mas às vezes elas são só pro forma, no coração mesmo as pessoas estão trabalhando cada um para si. Então acho que isso deveria melhorar, né? Eu acho que o sudoeste da Amazônia tem um potencial muito grande e uma contribuição muito grande a dar para a Amazônia como um todo. Se a gente está falando em conservação de biodiversidade, se a gente está falando em redução de vulnerabilidade social, não adianta a gente investir só em um estado, acho que a gente tem que distribuir os benefícios por toda a Amazônia, né? A gente tem que ter uma visão holística disso, porque a gente não vai fazer conservação investindo só num espaço, então a gente precisa de fato trabalhar. Eu sei que é difícil, eu sei que é mais complexo, né? Mas é isso, trabalhar na Amazônia é trabalhar com complexo, né? Então acho que a gente tem que sim trabalhar com uma visão um pouco mais holística do que é a Amazônia, de como a gente está distribuindo os recursos, de como a gente está trabalhando. A gente tem boas iniciativas disso, né? Você vê aí, por exemplo, agora o Restaura Amazônia, um edital super legal, pensado para viabilizar a participação de pequenas organizações ou de organizações menores, distribuído por macro-regiões. Então, assim, eu fico feliz quando eu vejo esse tipo de iniciativa aí do BNDES, porque é algo muito interessante. Mas é isso. Lembrem que o sudoeste da Amazônia existe. E já fica o convite, para depois quem quiser saber mais, links na descrição aí, contatos do Alex, o Terra, enfim, fica o convite, que sem dúvida vai se impressionar no bom sentido com o trabalho que vocês estão fazendo
Lex, obrigado, cara. Vida longa aí para todos. Fábio, super honrado por receber o convite. Rio Terra está de portas abertas sempre que quiser. Quiser fazer um programa aqui, visitar, a gente vai receber você com todo carinho do mundo, tá? Super obrigado, abraço a todos os ouvintes aí, tudo de bom.